A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Neste canal você encontra os capítulos da Bíblia comentados de vários livros. Se você entrar na seção das playlists, você encontrará neste canal os comentários que nós já fizemos ao Evangelho de Marcos, ao livro as cartas que Paulo escreveu para Filipenses, para Colossenses, para Efésios, para os Gálatas, e também nós estamos gravando aqui uma série de vídeos de Provérbios. Eclesiastes já foi totalmente comentado e você pode acessá-los aqui na base de dados do canal. Hoje nós vamos continuar com a leitura do profeta Ezequiel. Já fizemos a leitura dos primeiros 17 capítulos, vamos prosseguir hoje com o capítulo 18. E Ezequiel, no capítulo 18, nessa versão da Bíblia que nós estamos lendo aqui, Almeida Revista e Corrigida, tem esse título aqui: A responsabilidade é pessoal. Esse capítulo 18 lança luz para uma dúvida que muitas pessoas têm. Será possível que um filho receba a maldição dos seus pais? Tem muitas pessoas que falam em maldição hereditária. Existe maldição hereditária? Vamos ler esse capítulo e no final vamos voltar a essa questão. Versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Então Deus veio até Ezequiel e disse, né? Versículo 2. Que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Então, provérbio é uma sentença curta e que expressa uma verdade que as pessoas concluíram a partir da sua observação. Então Deus está dizendo que na época do profeta Ezequiel, ali entre o povo de Israel, eles costumavam dizer assim: os filhos comem uvas verdes e os dentes dos filhos ficam embotados. Era uma forma do povo de Israel dizer o seguinte: aquilo que os pais fazem recai sobre os filhos. Então, os pais comem uvas verdes e são os dentes dos filhos que ficam embotados. Em outras palavras, os pais fazem o mal e os filhos recebem as consequências. Então, no versículo 3, Deus fala assim: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Deus está dizendo assim: eu juro por mim mesmo que isso nunca mais vai ser falado em Israel. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Versículo 6. Não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. Versículo 7. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste. Versículo 8. Não dando o seu dinheiro à usura. Usura são juros excessivos. Não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Versículo 9. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Aqui um esclarecimento. No versículo 6, quando fala assim, não comendo sobre os montes, o povo de Israel, na época do profeta Ezequiel, estava celebrando outros deuses. Era costume do povo subir aos outeiros e aos montes. Outeiros são montes menores, para
fazerem sacrifícios a outros deuses. Então, o povo fazia esses sacrifícios e foi por causa desses sacrifícios que Deus disse que faria um julgamento com o povo de Judá e faria com que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém e queimasse a cidade a fogo, e outros morreriam à espada, outros seriam espalhados por outras terras, mas a cidade de Jerusalém seria tomada. A mensagem principal do profeta Jeremias, que estava em Judá, é essa. Ele anuncia que o Senhor enviará uma terra do norte, que no caso era a Babilônia, e que Babilônia invadiria Jerusalém e os destruiria em razão dos seus pecados de idolatria e de adultérios. Porque o livro de Jeremias, ali no capítulo 5, revela que o povo estava se contaminando, cada um ficava rinchando a mulher do seu próximo. O texto fala isso, que eram como se fossem cavalos, querendo, cometendo adultério, desrespeitando a mulher do próximo, e também havia um ambiente de injustiça, onde os sacerdotes e os profetas se vendiam para entregar recados que não vinham de Deus para agradar o rei, e os juízes não faziam justiça aos direitos da viúva e ao direito dos órfãos. Todas essas situações fizeram Deus levantar o profeta Jeremias e anunciar que o povo de Jerusalém seria levado como escravo. Ezequiel era um profeta que já estava no cativeiro na Babilônia, porque ele foi levado para a Babilônia na segunda invasão dos babilônios em Jerusalém. Houve 3 invasões. Uma no ano de 605, em que Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia. Uma segunda vez, que foi em 597 a.C., que foi Ezequiel e o rei Joaquim foram levados para a Babilônia, e nós já falamos a respeito dessa parábola quando meditamos em Ezequiel no capítulo 17, que é a parábola das 2 águias e da videira. Se você não assistiu esse vídeo, assista esse vídeo, que está aqui no canal, Ezequiel capítulo 17. Fala sobre a parábola das 2 águias e da videira. Então, Ezequiel estava na Babilônia, entregando recados de Deus para os exilados que estavam na Babilônia, avisando o povo da Babilônia, o povo judeu que estava na Babilônia, que não haveria libertação, mas que, na verdade, haveria mais uma outra invasão em Jerusalém, em que o povo que lá estava receberia o castigo de Deus. Deus deixou Jeremias em Jerusalém para entregar esses recados para o povo que estava em Jerusalém, e deixou Ezequiel junto com o seu povo que estava na Babilônia, anunciando que não haveria esperança, mas que o povo que tinha ficado em Jerusalém também seria levado como escravo para a Babilônia. Agora, Ezequiel recebe uma mensagem falando a respeito da responsabilidade pelos seus pecados. Então, o povo tinha uma percepção de que os filhos pagavam as consequências dos pecados dos seus pais. Que os filhos, quando eram filhos de pessoas justas, recebiam a justiça dos seus pais. Havia um hábito de dizer: se você é um bom homem, os teus filhos irão bem. Se você é um mau homem, os teus filhos irão mal, porque eles recebem a consequência daquilo que você faz. E Deus aqui vem e fala para Ezequiel: não é assim, né? Porque no versículo 4, todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. No versículo 5 até o versículo 9 que nós lemos, nós vemos que Deus fala que se o homem for justo, e se ele fizer justiça e juízo,
não oprimir a ninguém, não colocar o seu dinheiro com usura, não praticar o adultério e não ficar comendo sobre os montes, ou seja, o pecado que o povo estava praticando nessa época era ficar comendo sacrifícios oferecidos a outros deuses, então ele viverá, guardando os meus juízos e estatutos. Agora, no versículo 10 em diante, nós vemos aqui que nos próximos versículos Deus fala a respeito do filho. Veja, e se ele gerar um filho ladrão, versículo 10, e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, versículo 11, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, versículo 12, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, ou seja, não devolver aquele objeto que foi dado em garantia pelo dinheiro. A pessoa, o devedor, paga, devolve o dinheiro e ele deveria devolver o objeto. E ele não devolve. E levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação. Versículo 13. E emprestar com usura, ou seja, com juros excessivos, e receber demais. Porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez. Certamente morrerá e o seu sangue será sobre ele. Então veja que nos versículos 10 até o versículo 13, Deus está dizendo que se um homem fizer justiça, ele vai viver pela justiça dele. No versículo 10 até o versículo 13, e se ele tiver um filho, e o filho fizer coisas erradas e for um ladrão, o filho vai pagar as consequências do seu erro. O fato dele ser o filho de um homem justo não vai livrá-lo de receber o castigo. Então, se você é filho de um pastor, se você é filho de uma pessoa importante que faz tudo de maneira correta, mas você furta, rouba ou pratica o adultério, as consequências do seu furto, do seu roubo, do seu homicídio, da sua usura, da sua fraude e dos seus pecados, recai apenas sobre você. Versículo 14 agora. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, agora o versículo 14 está falando a respeito do filho que era o ladrão. Então veja, se vamos supor que esse homem, que é um ladrão, vamos supor que o neto daquele homem justo, que gerou esse filho ladrão, veja os pecados que o seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Versículo 15. Não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo. 16. E não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste. Versículo 17. Desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Então veja que aqui, a leitura de Ezequiel capítulo 18, Deus está falando a respeito de um pai, um filho e um neto. Nós temos um pai. Se o pai fizer as coisas justas, né, do versículo 5 até o versículo 9, fizer tudo correto, ele vai receber a justiça de Deus. Ele vai ser bem-sucedido. Agora, se ele tiver um filho, versículos 10 até o 13, ele tem um filho que faz tudo errado. Esse filho vai pagar as consequências do seu erro. Agora, esse filho que é o ladrão, tem um outro filho, que é o versículo 14 até o versículo 17. E esse filho vê que o seu pai fez coisas erradas, mas ele não faz as coisas erradas. Ele toma o exemplo do avô dele, que está nos versículos 6 até o versículo 9, e faz tudo o que é correto. Esse filho vai viver. Agora o versículo 18. Seu pai, no caso que é o filho ladrão, né? Porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Versículo 19. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez justiça
e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Deus aqui no versículo 18, no capítulo 18 de Ezequiel, está respondendo uma questão que o povo que estava no exílio tinha. Eles tinham esse provérbio, né? O provérbio é tipo um dito popular. Entre eles diziam: os pais comeram uvas verdes e se embotaram os dentes dos filhos. Então Deus está falando por meio de Ezequiel: vocês nunca mais vão falar esse dito. Vocês nunca mais vão dizer esse provérbio. Porque a verdade é que, para mim, o Senhor, todas as almas são minhas, que é o que Deus fala para Ezequiel no versículo 4, né? Voltando aqui no versículo 4, ó, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus está trazendo aqui um esclarecimento, uma revelação, que cada pessoa paga as consequências do seu pecado. Agora, no versículo 19, Deus está dizendo: vocês dizem, por que é assim? Por que o filho não leva a maldade do pai? E aí Deus responde: porque o filho fez juízo e justiça, e guardou os meus estatutos e os praticou. Por isso viverá, certamente viverá. Agora o versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, no versículo 20, nós vemos claramente Deus dizendo: cada pessoa é responsável pelos seus atos, cada pessoa é responsável pela sua salvação, cada pessoa é responsável por aquilo que faz. Versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Aqui no versículo 21 nós vemos um outro princípio de Deus, que se uma pessoa que é ímpia se converte, se arrepende, Deus derrama a misericórdia dele. A pessoa vai viver. Esse versículo 21 é um dos princípios que gera mais indignação entre muitas pessoas. Elas falam assim: então quer dizer que a pessoa roubou, furtou, matou, fez um monte de coisas erradas, e ela vai até Deus, pede perdão e se arrepende, e ela recebe de Deus a vida? É isso mesmo. Deus, ele é misericórdia. Ele deseja que as pessoas sejam salvas. Ele não quer que nenhuma pessoa se perca. O próprio Jesus falou isso para Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3. Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele continua falando no versículo 17 que ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E todos os que o receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quer isso te agrade, quer isso não te agrade, o fato é que Deus, ele não tem prazer em ver as pessoas morrendo longe dele. O prazer que Deus tem é que o ímpio se converta, é que ele se arrependa, é que ele venha para a luz. E o prazer que Deus tem é que aqueles que são seus filhos permaneçam firmes com ele. Porque se alguém é justo e retrocede, Deus não tem prazer nele. Isso está escrito em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, que Deus, a alma do Senhor não estará com aquele que retroceder. Agora vem o versículo 22. De todas as suas transgressões, ou seja, de todos os pecados que ele cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Veja, Deus está fazendo uma pergunta. É uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que Deus faz, que a gente já espera que a gente já tenha a resposta.
Deus já tem a resposta. Ele não quer que o ímpio morra. Então ele só pergunta: vocês, por acaso eu desejaria de qualquer maneira a morte do ímpio? Aí vem o versículo 20: diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então Deus está dizendo, diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus faz aqui, na verdade, uma pergunta de volta. Por acaso não é melhor, por acaso eu não quero muito mais que o ímpio se converta e viva? Aí vem o versículo 24: mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Agora Deus está fazendo a pergunta pelo inverso, dizendo assim: e se o justo fizer as coisas erradas, ele vai viver? Aí Deus continua aqui na segunda parte: de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Em outras palavras, não adianta você ser justo durante muito tempo e depois praticar a injustiça. Você vai receber a consequência da injustiça que você cometer. Versículo 25: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Deus aqui está dizendo que o povo achava que essa justiça de Deus não era certa. E aí Deus fala assim, Deus fala assim, ó: ouvi agora. Ouvir aqui significa assim: ouçam agora, ó casa de Israel. Deem ouvidos ao que eu vou dizer a vocês. Não é o meu caminho direito? Vocês estão dizendo o quê? Que o meu caminho não é direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Não é o caminho de vocês que está errado, não, por acaso? Versículo 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Então, no versículo 26, Deus fecha o raciocínio. Deus fala isso no versículo 24, dizendo que se o justo se desviar, ele vai receber pelo pecado que cometeu. No versículo 25, Deus diz, né, confronta o povo, dizendo assim: vocês acham que isso não é certo, mas vocês acham que o meu caminho não é direito? E no versículo 26, Deus conclui, fala: o meu caminho é o seguinte: se o justo se desviar e cometer iniquidade, ele vai morrer na iniquidade que cometeu. Versículo 27. Mas, voltando para o ímpio agora, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Versículo 28. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então, no versículo 28, Deus mostra que o prazer que ele tem é no arrependimento. É que o ímpio se arrependa, reconsidere os seus caminhos e se converta. Então o Senhor dará vida a ele. Versículo 29. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Agora Deus pergunta de volta: não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Deus está dizendo, né? Por acaso não são vocês que estão errados? Versículo 30. Portanto, ou seja, por tudo isso, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Aqui no versículo 31 é um convite para que eles se arrependam, que eles abandonem os pecados com que pecaram e criem um coração novo e um espírito novo. Versículo 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, como nós fizemos aqui essa leitura, o povo de Israel considerava que os filhos pagariam as consequências pelos pecados dos pais.
né? E eles diziam isso: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas Deus fala por meio do profeta Ezequiel que, na verdade, a responsabilidade é pessoal. Ser filho de uma boa pessoa, ser filho de um pastor, não dá garantia nenhuma de que você alcança o reino de Deus pelo acerto do seu pai, assim como também os erros do seu pai, os furtos, homicídios, roubos que ele praticou, a usura que ele praticou e os adultérios que ele cometeu. Quem recebe as consequências do pecado é apenas o seu pai. Você responde por aquilo que você faz. Você deve andar no caminho da justiça para agradar a Deus. E se você tiver cometido alguma impiedade ou transgressão e se arrepender, o Senhor te receberá, te perdoará e te restaurará para estar com Ele. Mas a responsabilidade, de acordo com Ezequiel 18, é individual. Com base nesse texto, podemos apoiar a ideia de que não existe maldição hereditária. Cada um responde por aquilo que faz, pelos seus próprios atos, pelos seus próprios pecados. Então, não pense que o fato de ser filho de uma boa mãe ou de um bom pai, que você vai receber apenas o bem. Se você errar, os seus erros terão consequências que serão arcadas por você mesmo. E se você acertar, você vai desfrutar da bondade de Deus pelos acertos que você obteve com a sua decisão. Porque nós fazemos aquilo que nós queremos conforme as nossas decisões. Somos nós que decidimos se pecamos ou se acertamos. Deus deu para o ser humano livre arbítrio. Foi assim desde o jardim do Éden. Deus disse para tanto o homem quanto para a mulher: não comam do fruto que está no meio da árvore da ciência do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês morrerão. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vocês são livres. Eu dei todo o jardim para vocês. Eu dei tudo para vocês. Vocês só não devem tocar numa única árvore. E vocês têm liberdade de decidir tocar e serem livres para fazerem o que vocês quiserem. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Você precisa seguir a Ele em espírito e em verdade. O próprio Jesus disse isso lá para a mulher samaritana, quando estava ali no poço de Jacó, em Sicar, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, nós vemos ali: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você deve adorar a Deus em espírito, ou seja, no seu espírito, e pela sua vontade livre e consciente, em verdade. Porque é dessa forma que se honra a Deus. Não servindo a Ele com medo de ir ao inferno ou com medo de receber algum castigo divino. Existe uma dimensão de relacionamento com Deus muito melhor do que a dimensão do medo de ir para o inferno, do medo de receber um castigo. Existe a dimensão de amizade, de você ser um amigo de Deus. Jesus disse isso no Evangelho de João, também no capítulo 15. Ele falou assim: eu já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, porque o amigo sabe tudo aquilo que o outro amigo vai fazer. Então, mais do que você ser um servo de Deus, mais do que você ser um discípulo, você recebeu Jesus, você se tornou um discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que aprende no relacionamento com Deus, no relacionamento com Jesus, e você se tornou servo, colocou a sua vida à disposição de Deus para realizar a vontade de Deus. Mas existe uma outra dimensão.
Depois que os discípulos ficaram 3 anos andando com Jesus, quando ele estava para morrer, ele disse: eu já não vos chamo servos, porque eu escolhi vocês para serem meus discípulos, vocês se tornaram meus servos e me tiveram como mestre, mas agora, depois desse tempo andando com vocês, eu vos chamo amigos. Então, a melhor forma de você se relacionar com Deus é a de você ser não só discípulo e servo, mas de você ser amigo dele. Então procure ser amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Coloque como que eu me torno amigo de Deus. Leia depois os Salmos 15. Leia também tenha fé em Deus. Leia os Salmos 15. Salmos 15 traz verdades que falam sobre a amizade com Deus. Vou até abrir aqui o Salmo 15. Ele fala aqui, ó, veja, Senhor, o verdadeiro cidadão dos céus, né? Ele fala, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem vai morar na casa de Deus? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade. Sinceridade é a qualidade de não ter cera. Então, sincero é sincera, sem cera, né? Eram aqueles vasos que não eram maquiados com cera. E pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, ou seja, não fala mal de ninguém, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Veja que se você aceita que uma pessoa fale mal de uma outra pessoa para você, você não está de acordo com o Salmo 15. Então, se alguém começa a falar mal de alguém para você, diga, eu não quero saber. Ou diga, por que você está falando mal a respeito dessa pessoa para mim? Né? Não deixe falarem mal de outras pessoas para você. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, ou seja, aquele que olha para quem faz a coisa errada e fala assim, esse aí está fazendo a coisa errada. Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, aqui nós vemos uma pista de quem são aqueles que honram a Deus e a quem Deus ama, a quem Deus tem, em quem Deus tem prazer. São pessoas que buscam fazer a vontade de Deus. Então procure ser amigo de Deus, mais do que discípulo e servo, seja amigo. Estabeleça um relacionamento com Deus. Só para terminar, o Salmo 37:4 fala assim: deleita-te nos caminhos do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. O que é deleitar-se nos caminhos do Senhor? É sentir prazer em estar com Deus, sentir prazer em ler a palavra, em adorar a Ele, em honrar o nome dEle, em estar conversando com Ele por meio da oração, em estar apresentando todos os propósitos da sua vida e todos os seus caminhos a Ele, todos os seus negócios, toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus bens, tudo aquilo que você realiza, desde o momento em que você acorda até o momento em que você se põe a deitar. No Salmo 4, o salmista escreveu assim, eu deitei e dormi. Né? Em outras palavras, ele está dizendo ali, até na hora que eu me deito, eu estou no meu sono na presença de Deus. Então, seja amigo de Deus e entenda que cada um é responsável e pagará pelas consequências daquilo que fizer. Se for justo, receberá o juízo e a justiça. Se for ímpio, receberá o castigo do Senhor. E o melhor de tudo é ser discípulo e servo, mas muito melhor do que tudo isso é, nessa caminhada que se tem com Deus, ser amigo dele. Deus abençoe a todos. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele lançou toda a sua vida em Deus, caminhou sempre com Deus, obedeceu tudo que Deus
ordenou que ele fizesse, ele só cometeu um erro, que foi quando ele obedeceu a Sara, que quando Deus demorou um pouco, né, demorou entre aspas, né, não era o tempo de Deus ainda que Isaac nascesse, e ele se deitou com Agar, e deu origem a Ismael, e Deus disse que aquele não era o plano dele. O plano dele era o de que ele daria um filho, um filho próprio, da própria Sara, da própria esposa dele. Mas, no aspecto global das atitudes de Abraão, ele saiu da terra que Deus mandou que ele saísse. Ele peregrinou por todas as terras onde Deus preparou para que ele peregrinasse. Ele foi um homem que foi amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus, porque ele confiou totalmente em Deus. E quando Deus pediu justamente Isaac, o filho esperado, prometido, ele também não negou a Deus. Então, ele foi realmente amigo de Deus. Ele confiou que Deus era bom o suficiente para não fazer o mal, porque ele sabia quem era Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.